debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada. Papo de Toada está de volta com a série Destrinchando. E vamos mais uma vez com uma toada muito famosa do Boi Bumbá Garantido, relativamente recente, mas que causou frisson no seu ano de lançamento. Estou falando de O Couro dos Espíritos, mais uma toada de Ronaldo Barbosa Júnior e Rafael Marupiara, assim como Matauí Kukenan, que nossos amigos aí, Igor Martins e Cristiano Roncari haviam comentado no penúltimo programa. Desta vez eu, Cássio, estou aqui com o Thiago Hausmann para falar desta toada de 2014. Salve, salve, Thiago, seja bem-vindo a mais um episódio do Papo de Toada. Salve, Cássio, salve, amante do Boi Bumbá, voltando para o podcast para a gente destrinchar essa bela toada do Boi Garantido, muito pedida no canal e no podcast, diga-se de passagem, mas foi um belo trabalho de pesquisa, com certeza a galera vermelha e branca e também a galera azul vai curtir o trabalho. Muito bem, Thiago. Então vamos começar falando do seguinte, né? Essa toada, ela é lançada em 2014 e ela vai falar de um ritual dos Gavião Icolem, né? Ou Icolem, não sei muito bem qual seria a pronúncia adequada, a gente não teve essa noção perfeitamente pelas pesquisas, cada um tem a sua forma de pronunciar. Mas ele já tinha passado esse ritual no Caprichoso 2010 e 2013, a gente vai falar isso mais pra frente. Só que realmente a toada Couro dos Espíritos ela é bem diferente. Antes da gente entrar nos detalhes dela, Thiago, a gente pode falar o seguinte: Gavião Icolem, o que é isso? Explica de onde vem, e na verdade a gente já sabe, né, que é uma etnia, mas por que desse nome e como é que é essa origem, para a gente de fato poder abordar mais à frente a toada. Então, Cássio, a gente vai fazer esse trabalho contextualizando a etnia. Gavião Icolem é o nome de uma etnia que mora na área indígena Igarapé-Lourdes, que fica em Rondônia. E é curioso que a gente comentou em Matauí Kukenan de etnias que habitavam o estado de Roraima. Então essa proximidade é curiosa, já de cara. Então essa etnia fica próxima à divisa do Mato Grosso, onde também moram os Arara, e atualmente estes indígenas ocupam terras à margem do Rio de Paraná, que é um dos afluentes do Rio Madeira, também muito cantado nas toadas de Boi Bumbá. E o termo Icolem, ou Icolem, equivale a gavião na língua dessa etnia. É uma etnia que provém do tronco tupi e da família Mondé, então por essa razão eles podem ser chamados tanto de gavião, tanto quanto Icolem ou Icolem. Existem outras etnias que também se autodenominam gavião em suas respectivas línguas, então esse termo Gavião Icolem no composto é usualmente adotado particular dessa etnia. E é importante a gente destacar também o trabalho que a antropóloga Beth Midlin escreveu com narradores dessa etnia, o livro Couro dos Espíritos, que a gente vai abordar um pouco mais à frente, e que dá o nome também à toada de Ronaldo Barbosa Júnior e do saudoso Rafael Marupiara. Para contextualizar um pouco mais sobre como essa etnia se desenvolve, os relacionamentos que os Icolem ou Icolem têm com os grupos Zoró, Arara, Paeté e Cinta Larga é muito importante. Primeiro, que com o grupo Zoró e Arara tiveram casamentos intertribais e alguns conflitos em momentos específicos devido à ação de seringalistas, de acordo com aquele famoso progresso nacional que a gente tanto debate, que a gente tanto contesta em nome de determinadas ações internacionais e monetárias, vamos dizer assim. Já os Paeté e os Cinta Larga, eles teriam intimidado esse grupo Arara, Zoró e os Icolem para que eles fossem para esse território atual de um modo de conflitos de terra, vamos dizer assim. E atualmente estima-se que há pouco mais de 500 indígenas Icolem, porém nos anos 60 e 70 eles quase foram exterminados devido ao contato com não indígenas, que começou a partir dos anos 40. Então eles foram sucumbindo gradativamente de acordo com esse contato.
desde os anos 40 até os anos 60 e 70, e isso quase dizimou essa etnia. E tanto essa dizimação e quase desaparecimento dos Gavião e Colém, esse trabalho de registro, da preservação dos ritos, isso foi bem difícil de ser realizado. Por isso a gente destaca esse trabalho antropólogo de recuperação da memória desses indígenas. Para a gente falar um pouco também sobre esses contatos, os missionários da Missão Novas Tribos do Brasil foram os primeiros que fizeram o contato com os Icolem. Eles instalaram-se junto ao posto indígena Igarapé-Lourdes, cooptando as lideranças Icolem, fazendo alianças com caciques de influência que tiveram passagem muito importante por essa tribo, realizando trabalhos de catequese. Então esses missionários foram mesmo apagando aos poucos valores e conceitos da cultura Icolem, fazendo com que muitos indígenas abandonassem suas práticas. Tá certo, Thiago. Então teve essa contextualização toda da etnia Gavião e Colem, que inclusive aparece, né, no refrão aí da toada. Mas chegamos, enfim, ao ritual, né, propriamente dito. Antes de fazer talvez uma descrição, que o ritual é relativamente simples, digamos assim, de ser descrito, eu acho que convém também a gente destrinchar, né, a partir do livro O Coro dos Espíritos, que a gente fez uma leitura, claro, de alguns trechos, né, não por completo, mas fica aí inclusive a recomendação, tem em sebos virtuais, de como é que se dá essa, digamos assim, cosmogonia, né, e todo esse trabalho espiritual dentro dessa etnia, né, Tiago? Acho que você pode começar por aí, aí eu vou te complementando, a gente vai trocando essa ideia até chegar, de fato, no ritual de cura que é abordado pelo Garantido naquele festival através dessa toada. Exatamente, Cássio. E como essa cosmogonia é bem específica, além de muito ampla e simples, podemos dizer assim, a gente começa comentando como os Icolem tratam o formato da vida, como eles trabalham isso, a divisão bem pertinente que eles fazem a partir dessa forma material do corpo e do espírito. Isso é uma relação bem intrínseca que os Gavião e Collen incorporam na sua noção de humanidade mesmo, como seres pensantes, como seres que trabalham em comunidade e que se interrelacionam com outras etnias. Então, esse lado espiritual, para os Gavião e Collen, é tão real quanto a matéria física, né? Carne e osso. E não só o humano, como os animais também têm seu espírito e o seu corpo espiritual, que numa tradução muito grosseira eu vou chamar de alma, nessa breve explicação. Então essa alma ela fica sempre com o corpo enquanto o ser está vivo, e ela também permanece ativa quando o animal morre, seja ele um ser de terra, um ser da água, um ser do ar, o próprio ser humano. Então esses espíritos, eles são considerados como sabidos, como dizem os Icolens, e os pajés, eles sabem, eles têm o poder de comunicação com esses sabidos. Por exemplo, o espírito de anta, que é um animal terrestre, um espírito de queixada, um espírito de arara, um espírito de peixe. Então, eles conseguem ter essa relação, essa comunicação com os animais. E não só os animais, como as árvores também têm esse espírito. E existe um grupo numeroso desses que são chamados donos das frutas. Então, quando você trata desse equilíbrio natural entre animal e vegetal, qualquer interferência que possa prejudicar a condição da sobrevivência dessa etnia, ela pode ser considerada como efeito ambiental, um efeito social, ela pode alterar a natureza dessa etnia, tanto religiosamente como também nos efeitos naturais. Então, para os Gavião e Collen, essa quebra ela pode causar um caos no nível espiritual, que é muito perigoso para os homens e para as mulheres dessa etnia.
qualquer mudança que interfira essa ordem estabelecida por Gorá, que a gente vai comentar um pouco mais à frente, ela pode ser vista como negativa. E é claro, a gente vê hoje várias tentativas desse denominado progresso, que a gente já comentou bastante, que a gente vê nas toadas recentes de Boi Bumbá, como isso causa uma quebra da ordem vigente, uma quebra, um equilíbrio que era mantido por esses indígenas, e esse dito progresso acaba deixando mazelas muito profundas. Fecha o coro dos espíritos. Então, talvez o que a gente possa denotar, né, a partir disso, é que essa separação que a gente costuma ter, né, talvez nas religiões cristãs, de alma e corpo, espírito, ser humano, digamos assim, ela não é assim, não é similar, né, para os Gavião e Colin. Para eles, as coisas são quase como convivendo em conjunto, né? No caso, eles também entendem que o espírito ele está vivendo, né? Como se tivesse uma vida paralela, digamos assim. É curioso isso. Então, quando o Thiago comentou antes, né, que qualquer interferência que possa afetar a ordem, digamos assim, das coisas no mundo natural, ela não só vai causar, logicamente, as doenças, a morte de animais e de árvores, quanto nesse nível espiritual vai haver um caos, né? Então é isso que a gente denota a partir dessa leitura, que eles têm essa outro tipo de narrativa, digamos assim, esse outro tipo de interpretação, né? E aí uma coisa que é válida para a gente comentar aqui, né, é esse título, tanto da toada quanto do livro, que é o Coro dos Espíritos. Porque os pajés dessa etnia, quando eles cantam, invocam os seres do além, eles conseguem, digamos assim, a sua parte espiritual, habitar outros corpos, né? Então, por isso que, inclusive está bem no texto aqui, eles falam que trocam a sua pele de gente, né, pelo couro dos espíritos. Então, eles passam a ser habitados por esses outros vários, essas outras várias entidades espirituais, né? Então, é como se, de fato, é difícil até a gente explicar, né, isso. A gente teve que ler e reler algumas vezes, porque no nosso conceito, a maioria de nós, né, claro que já está, digamos assim, conduzido a uma ótica cristã, a gente fica tentando capitanear, como explicar isso, né? E tentando entender isso, talvez no mundo físico. Mas é realmente uma outra leitura que você tem que ter. Então, tem esse diferencial. Então, esse pajé ele também é dotado de um espírito que transcende ao seu corpo e, a partir disso, manipula tanto os bichos quanto, às vezes, alguns vegetais, né? E, com isso, pode proteger a comunidade daquilo que lhe faz mal, né? Então eles consideram que também há espíritos malignos, mas tudo depende de como eles são influenciados. Não é que o espírito ele é mal por si só, né? É que dependendo das circunstâncias ao redor, acabam fazendo mal, né? E ele passa de alguma forma, danificar. Inclusive, isso chega na parte do ritual, né, Thiago? Que aí a gente está falando já desses espíritos que passam digamos assim, penetrar no couro das pessoas, né, digamos assim, entram nas pessoas que ficam doentes. E aí a gente tem um ritual de cura, certo? Exato, Cássio. E essa concepção de espírito, ele não ser maligno por si só, a gente acaba também entrando um pouquinho só no spoiler da toada, porque ele trata o espírito como rebelde, não como maligno. Então é uma questão realmente se esse espírito está adequado dentro dessa ordem vigente da aldeia dos Gavião e Colém. Então a gente vai entrar no rito de cura. Então o Coro dos Espíritos, o Garantido Apresenta 2014, ele é basicamente, dentro desse enredo dos Gavião e Colém, como cura. Então a gente tem a figura do deus Gorá, o pajé vai transcender a esse mundo espiritual, de acordo com toda essa explicação que você deu sobre o Coro dos Espíritos, e vai se consultar com o Gorá, e dessa retomada de voltar ao plano terreno, ele vai ter o conhecimento, a sabedoria em expulsar os espíritos rebeldes desses indígenas que estão doentes ou indígenas que estão passando por algum tipo de dificuldade de ordem, dessa quebra, desse desequilíbrio natural
que a aldeia Gavião e Colém está vivendo. Muito bem, muito bem. E agora a gente vai, então, como a gente costuma fazer por aqui, né? Aquela parte destrinchando trecho a trecho da toada. Os maicotis, cerebais, almas rebeldes. Na escuridão, na escuridão, na escuridão. Os maicotis, cerebais, almas rebeldes. Tanto no livro da Beth Mingley quanto em outros documentos, a gente viu interpretações diferentes, né? Acho que como é que você tem essa leitura aí desse primeiro trecho aí, essa primeira estrofe da toada, que ela é bem sonora, né? Exatamente. É uma toada que tem uma introdução muito marcante. Eu acho que até por esse modo agressivo que a toada se inicia, ela dá uma outra cara, realmente, a temática de ritual indígena que a gente está acostumado a ver, mas é uma tendência muito recente, né? A gente viu Matauí Quenan em 2011 com o Igor e com o Cris, e Cor dos Espíritos em 2014 também tem essa pegada mais agressiva. E a gente vai entrar justamente nesse quesito, né, dos termos que a gente encontra logo na primeira parte da toada: vultos, maicuti, zerebás, almas rebeldes, paixão ancestrais. O maicuti, em algumas leituras, ele pode ser considerado como o espírito do urubu rei celeste, ou criador de queixadas, esse espírito que vinha dançar e participa das festas da etnia Gavião e Colém. Mas o ti, ele é um termo polissêmico, vamos dizer assim, né? Ele pode ser traduzido por diversas maneiras. Ele pode ser traduzido como espírito, como sopro vital, energia, força, algo muito íntimo. Então, você agregando esse termo ao Maicô, você dá essa figura do espírito do urubu, e você conversa muito com os vultos, né, que é a parte inicial da toada. Almas rebeldes, como você bem destacou, Cássio, realmente você ter esses espíritos desequilibrados de acordo com alguma quebra da ordem dessa etnia. Os Paitio, a gente encontrou vários significados, e então a gente vai comentar cada um deles aqui brevemente, para a gente encarar isso de um melhor modo em como a gente encaixa isso na letra da toada. Um significado: alma que pertence ao plano terrestre após a morte. O outro significado é pai da mata, assemelhado a algum tipo de lobisomem, vamos dizer assim, que é um espírito muito temido e perigoso pelos Gavião e Colém. E o outro significado são as almas que vão morar nas aldeias do Garpi, o Garpi que significa céu, e cujo propósito dessas almas é derrubar Gorá. O Gorá, que é esse deus demiurgo, criador do milho, dono das águas, dono da terra, dono do subsolo e o dono de cima, né, considerado o céu. Então a gente vai encaixar algum tipo de significado desses termos do Paitio para falar de ancestrais. No meu ponto de vista, são realmente essas almas, já que a gente está falando dessas almas rebeldes, são almas que vão morar no céu e cujo propósito é derrubar Gorá. Se há uma quebra dessa ordem natural dos Gavião e Colém, essas almas estão perturbadas, então elas pretendem continuar esse processo de alteração. São almas que estão em conflito com si mesmo. Então, Thiago, no caso da revista do Garantido é curioso, porque eles disseram que os Maikoti eram espíritos sem forma. Como você falou, o Ti apenas realmente pode ser. É um termo que pode significar apenas espírito. Mas quando você coloca com Maiko, seria realmente o espírito do Urubu-rei. Então fica aí esse contraste, né, de talvez terem utilizado um termo, digamos assim, mais sonoro e não necessariamente ligado ao, digamos assim, o que o ritual estava querendo passar. Já os Zerebai, muitas vezes, eles são inclusive destacados, né, como os espíritos do mal. Isso não está na revista do Garantido, lá fala justamente dos espíritos homem, mas como você bem disse, né, eles estariam mais ligados a essa questão de serem seres espirituais do plano terreno.
Então, eles estão ligados ao tempo e não necessariamente são do mal, né? Inclusive, até alguns pajés aí dessa etnia, eles dizem que houve, né, nessa catequização forçada essa tentativa de vilanizar, né, os Zerebai. Mas ainda naquilo que eu tinha comentado antes, de que por si só ele não é maligno. Apenas nessa causa espiritual que está ocorrendo, eles acabam causando o mal. E os Paitio, como você falou, eles podem ter essa interpretação. Já eu tenho aquela leitura de que é mais um espírito andarilho. Inclusive, é dito que cada um, né, tem mais de um espírito, cada pessoa, né, ou cada ser. E o Ti, como você também colocou, né, poderia significar aquele sopro vital. Já o Paitio seria a sombra, a alma andarilha. E aí, quando as pessoas morrem, digamos assim, temos o Paitio, né? Então ele vive perambulando, porque ele não conhece o caminho aí do céu. Então o Paitio seria esse espírito andarilho. Mas, como você falou, também tem essa outra leitura, que são aqueles que conseguem chegar às aldeias do Garpi, mas são malignos no sentido de que tentam derrubar Gorá. E tem uma outra forma espiritual que é chamada Zagonkap, que é essa daqui a gente não observa na toalha, então a gente não vai mencionar nesse momento. Vocês veem que realmente é um mundo muito complexo. É noite, o céu de Gorá te reveste. Por aves picando os tabacas e preces, gavião e coleia rei. Gavião e coleia rei. Na escuridão, na escuridão, na escuridão. Gavião e E aí, Thiago, esse trecho, então, falando bastante de escuridão, noite, por que disso? E o céu de Gorá, você já falou, né, que é Gorá, mas a gente pode recapitular, e também Purabes e Tabocas. Não sei se você conseguiu destrinchar esses termos, senão eu complemento por aqui. Então, Cássio, a gente recomeça a trabalhar essa toada. Esse início é muito fantasmagórico, né? Com o perdão da comparação com o fantasma, porque realmente não é isso. Mas essa ideia de você ter almas, vultos, na escuridão, dá um tom muito fúnebre ao ritual. Mas a escuridão, propriamente dita, é porque esse ritual de cura, ele é feito à noite. Então, esse jogo de palavras para você trabalhar a escuridão com os espíritos, ela tem essa relação, né, por conta da realização do ritual. Os espíritos realmente é como você já comentou, é ele propriamente dito, dessa incorporação do pajé. E o é noite, novamente, a gente falando desse caráter noturno do ritual, o céu de Gorá te reveste, né? O Gorá realmente é esse Deus, esse ser intermediário, criador, dono das águas, dos céus. Então, o céu de Gorá te reveste, é como se fosse um plano de fundo para você ter a realização desse ritual. Ou Purabes e cantos, tabocas e preces, eu imagino que seja realmente algo relacionado ao canto, à realização desse ritual, já que tabocas significa o bambu, né? Ele começa o seu canto, a sua evolução para chegar a este céu de Gorá, para ter esse conhecimento, para curar a sua aldeia. Exatamente, Hausmann. Eu acho que os compositores foram muito felizes aqui, que nessa descrição eles criam todo o clima, né? Você meio que começa a ficar imerso nessa sensação de escuridão, como você falou, fúnebre, de dor, de sofrimento, né? E aí a gente tem o céu de Gorá, ele já fazia a primeira menção, né? O uso de um termo aí da etnia, de forma muito inteligente. E Purabes, na verdade, são como se fossem maracás, né? Que eles utilizam aí durante esse ritual. Então eles vão usar tanto Purabes enquanto estão cantando. Tem as tabocas que são, como você falou, como se fossem bambus, então também estão usando ali para fazer uma espécie de som, um efeito sonoro, enquanto também fazem suas preces. Então, neste clima, envoltos por esta noite, eles vão começar aí esse ritual. Então, na primeira estrofe, a gente comentou daqueles espíritos, essas almas rebeldes, causaram a doença, e agora aqui vai começar, de fato, toda essa preparação à noite para o ritual. E aí a gente chega no refrão.
Sim, é verdade, Cássio. E você pega essas expressões, como você bem disse, a gente tem a preparação para o ritual e o refrão ele chega como se fosse realmente este canto, propriamente dito, do pajé na sua transmutação, na sua revelação, e começa a cantar Gavião e Colher-Rei, exaltando a sua etnia, Gorá Gavião, também pedindo essa permissão ao deus Gorá. E é engraçado que é o canto do pajé realmente se mesclando ao canto da galera vermelha e branca, ou o canto do levantador de toadas, mesmo para você puxar esse momento de sombrio no início, mas para um lado mais animado do refrão, é aquela famosa tendência que a gente já viu em Matauí Kenan também, é um recurso que os compositores usam, mesmo para você fixar a toada, de maneira com que o canto prevaleça. E é curioso você fazer essa relação, porque justamente é esse canto do pajé, essa dança do pajé Gavião e Colhem, que está trabalhando na escuridão e vociferando, né? Vociferando é você bradar, você gritar, você fazer isso de uma maneira muito intensa. E então esse pajé está cantando e dançando no meio da escuridão, bradando, para que ele possa obter essa sabedoria do Deus Gorá. Bate sujo, tormento, sombras, pesadelos te calaram. Na neve o transe, fumo, babarica. Une a morte, lança o fogo, cura o povo de. Bate sujo, tormento, sombras, pesadelos. Tiago, aqui eu acho interessante que parece que eles retomam, né, para o início, como a gente falou, o ritual, em termos descritivos, tá, gente? A gente não está aqui dizendo que isso é simples de se fazer, nem diminuindo a importância. Ele é simples em termos de descrição. Então, me parece que os compositores retomam, né? Vai falar de Batsus, que você vai comentar aí, e aí vai voltar de novo para chegar de novo na parte de névoa, que remete à noite, e a partir do transe, do fumo. Você também tem essa interpretação, assim, de que ele retoma nessa estrofe ao início, e aí para voltar agora, já no punho à morte, para o ritual em si. Na revista do Garantido, Batsus está descrito como um espírito das águas, mas na nossa leitura mais descritiva sobre Batsus é um espírito, né? Não tem essa conotação de ser de local, né? Se for da água, dos céus, do subsolo. Então você tem uma expressão logo no início para você retomar essa ideia dos espíritos. E na minha leitura você evoca novamente esses espíritos por conta da introdução e do canto e os efeitos que a dança do pajé vão causar nessas almas rebeldes. De acordo com a evolução desse ritual, esses espíritos eles vão se relembrando desse tormento, né? Os pesadelos que afetaram os espíritos que, propriamente dito, não são ruins, mas que estão rebeldes por conta desse pesadelo, por conta de algo sombrio. E na névoa, o transe e o fumo pabaricá. O fumo, a gente vai destacar também, o Cássio vai comentar logo depois, a gente, na leitura sobre como é esse processo de pajé, a gente teve uma boa revelação, né, que o pajé ele nunca vai deixar de fumar nos rituais, mesmo aquele pajé novo, o pajé recente, porque o fumo ele não tem o mesmo significado que ele tem na nossa sociedade moderna, obviamente. O fumo tem uma finalidade, ele tem uma causa maior, né, nessa etnia Gavião e Colhem. O fumo é o que dá força a esse pajé. É a força do cigarro que vai fazer com que esse pajé aprenda a conhecer o espírito da selva, o espírito dos animais. Através desse fumo, do ato de fumar, ele vai ter um conhecimento maior da floresta. Então, pune a morte, lança o fogo, cura o povo, cura o povo. Então, esses espíritos estão deixando de ser rebeldes a partir do uso do fumo. E esse pajé vai, então, conseguindo livrar a sua aldeia desse mal que está assolando a etnia Gavião e Colhem. Interessante, Thiago. A minha leitura, por sua vez, já nos dois primeiros versos ali, para mim ele estava ainda falando dos doentes. Olha que coisa curiosa, a gente teve leituras distintas, né? Para mim, quando ele fala do tormento, sombras, pesadelos te calaram, meio que retomando, né, para o começo lá que a gente primeiro tinha falado de Michael Tides, Erebais, que ele usa o Batsus e tormentos, sombras
e pesadelos que calaram. Tem um pouco, né, de sintonia com o que você falou também. E o Pabaricá significa para cura, então é realmente o que você falou, né? O fumo que serve para cura, apenas é este o significado. E aí, a partir disso, ele retoma de fato para o ritual, punindo a morte e lançando ao fogo esses espíritos malignos, né? E aí, curando o povo. É curioso que até na letra da toada tem o ti, né? O ti entre parênteses, que muita gente pensou, o que isso tem a ver? Ti, né? E aí aquilo a gente retoma o que o Thiago comentou lá no Maikoti. O ti, nesse caso, vai significar justamente uma alma, né? Um espírito. Então, cura o povo, mas ele meio que colocando um som, né? Uma palavrinha ali que dá toda uma carga espiritual, né? Que é bem interessante. Devoradores de lua, medo e dor. Almas te expulsam. Devoradores de lua, medo e dor. Almas te expulsam. E aí, Thiago, agora para fechar então, Devoradores de Luar, né? A gente falando que tudo é à noite. E aí, o Auãs te expulsa. Mas por que o Auãs? Auãs vai significar mesmo pajé. Então, nesse contexto, são os Auãs expulsando esse mal, né, entre parênteses, do que vai acontecer com esses espíritos, de como atingiu essa aldeia. Então, é o pajé realmente tendo a conclusão, vamos dizer assim, expulsando essas almas rebeldes no meio desse contexto todo, devorador de luar, na escuridão da aldeia. E a gente reforça essa ideia do medo e dor, como isso está afligindo esses espíritos e afligindo também os seus doentes. E a gente vai também comentar a última parte, né, que ele vai retomar ao refrão. E é engraçado que tem uma alteração, né, do início ali do Vultos Maikoti Zerebais, Almas Rebeldes. Nesse final da toada tem o termo expulsas. Então é justamente essa conclusão do ritual. A conclusão que essa alma está recuperada. Então a ordem natural da aldeia Gavião e Colém está restaurada devido ao auxílio do pajé. Muito bom, bem lembrado que realmente no final tem essa pequena troca, né? Aparece a princípio só um jogo de palavras, mas está tudo contextualizado. Então realmente os compositores fizeram um grande trabalho aí. É um ritual que aparentemente, como eu falei, é simples, né? Mas são tantos termos, são tantas formas de descrição que eles conseguiram aí ser muito felizes na descrição e em criar todo esse clima, como a gente falou, soturno, de sofrimento, de dor, e no final tem essa força, essa carga espiritual de expulsar todo o mal. Inclusive, Tiago, eu vou puxar aqui uma coisa que a gente estava comentando em off, que você observa, né, que principalmente as suas toadas do Ronaldo Barbosa Júnior, e na época com o saudoso Rafael Marupiara, mas hoje o Ronaldinho sendo aí seu caminho mais solo, ele costuma nas toadas de ritual destacar mais, né, a força espiritual que é a figura do pajé, né, Tiago? Isso é bem curioso. E, geralmente a gente não percebe muito disso. Fala um pouquinho aí, que ontem você comentou isso comigo, eu achei bem interessante essa tua percepção, né, que eu não tinha tido. E muitas vezes a gente fala, pô, mas o Ronaldinho, como é que ele consegue inovar nessas toadas de ritual? Muitos falam do uso de guitarra, enfim, solos, etc., na parte musical, mas também tem essa parte digamos assim, de interpretação, né, que ele traz. Verdade, Cássio. A gente observou desse modelo que o Ronaldo Barbosa Júnior e o Rafael Marupiara utilizam na toada, nessa descrição de medo, de dor, onde os espíritos estão sofrendo, esse caráter específico dos compositores. A gente viu em Matauico Kenan, também destrinchado pelos nossos companheiros. A gente vê em Apocalipto Yanomami, que também trata de um fim do mundo, de algo destrutivo. A gente vê em Cor dos Espíritos, e então o trabalho desses compositores está muito pautado naquilo que os espíritos estão passando. Esse sofrimento
esse lado espiritual que, em algumas toadas, isso passa batido, de certa forma. Então é muito curioso você ver esse caráter mais de sofrimento e como isso conversa com a nossa própria humanidade. A gente também sofre. Então, quando o compositor vai escrever a toada, muito daquilo que ele está passando, muito daquilo que ele sente, ele também passa para a caneta, passa para o papel. Mesmo que a gente tenha um pano de fundo voltado para uma etnia ou para algumas etnias, o compositor consegue dar um traço muito característico, e isso que eu consigo observar na obra do Ronaldo Barbosa Júnior e do Rafael Mauro Piara, nessas 3 toadas especificamente. Então, o caráter espiritual ele acaba transcendendo, fazendo até um jogo de palavras com o pajé, que ele também transcende, mas o espírito ele acaba tendo um protagonismo que a gente nunca tinha visto anteriormente em algumas toadas de ritual. Então é bem curioso você dar esse protagonismo aos espíritos, que são basicamente aqueles que são expulsos e não tem tanta importância ao final do ritual, com a vitória do pajé, vamos dizer assim. Ele cura a aldeia e tá tudo bem, e o espírito fica meio de lado, mas esses compositores realmente eles trazem a figura central, o espírito, como ele trabalha muito bem essa vertente. Concordo, Rafa, foi muito bem observado por você. Inclusive, eu acho que isso se reflete, traz uma carga, né, energética para essas toadas do Ronaldo Barbosa Júnior, e na época com o Mauro Piara também, que muitas vezes a gente fala, as toadas de ritual sempre tem uma estrutura melódica relativamente parecida, né? E às vezes me parece meio que seguir uma fórmula, né? E acho que ele conseguiu buscar um caminho na sua carreira, né? Isso já em retrospectiva, a gente vai culminar em Uaia Toré, né, em 2019, realmente com outro viés, né? E como você falou, esse lado dos espíritos, como a gente até comentou, né, no início, de Gavião e Colém, a parte espiritual é muito mais complexa até do que a parte, digamos assim, do plano terrestre. Então, muitas vezes, como eu falei, né, que na nossa ótica mais ocidental, cristã, a gente pensa assim, não, tem o corpo, tem a matéria e tem o espírito aqui, tal, quando morre, e aqui não, né, ele teoricamente tem uma vida própria. Então, eu acho que eles são muito felizes aí ao darem todo esse destaque, esse enfoque nessa toada e em outras que viriam, como você falou, que já tinham sido executadas. Muito bem, então, Hausmann, para a gente concluir por hoje, o Caprichoso tinha apresentado esse ritual outras 2 vezes, né? Como elas são relativamente parecidas, eu acho que você pode comentá-las, né, em conjunto aí. Em 2010, através da toada Nirvana Xamânico, e em 2013, através de Profética. Mas Nirvana Xamânico, cá para nós, é mais toada de pajé, né? Como é que você interpreta esses 2 momentos comparativamente aí ao Coro dos Espíritos? Quais são, digamos assim, algumas semelhanças, diferenças e, enfim, tanto entre elas, né, entre Nirvana e Profética, quanto principalmente o que o Coro dos Espíritos traz de novo em termos de toada. Bem, Cassius, Nirvana Xamânico de 2010, composição do Adriano Aguiar e do Giovanni Bastos, e Profética de 2013 também é uma composição do Adriano Aguiar. E a gente já vê uma similaridade em concepção e estrutura de toada mesmo. Nirvana Xamânico tem essa cara de toada para a pagelança, para o pajé evoluir especificamente, como ela é descritiva. Todos esses detalhes de transmutação e como ele se ingera, todas essas formas em que ele pode se transformar e de que modo a floresta vai influenciar esse pajé nesse ato de se transmutar. Então a gente compara com Profética porque também tem essa cara. A gente pode também ter uma leitura de uma estruturação muito específica de Adriano Aguiar, do compositor, a cara que ele dá para a toada. A gente vê que o Caprichoso utilizou Nirvana Xamânico como ritual e Profética também, pegando para o Gavião e Colém, basicamente, em tudo isso que a gente já comentou, tudo isso que a gente destrinchou do ritual em si, em como essa figura espiritual é importante para essa etnia.
em como os animais, em como a floresta influenciam esse processo do pajé, tanto o mais experiente quanto o novo. Então, você trazer esse retrato descritivo de como ele se transmuta é inteligente demais, os compositores, tanto do Giovanni quanto do Adriano, mas para o Garantido em 2014, isso tem um quê a mais, né, que é esse elemento da cura, do ritual de cura em si, coisa que o Caprichoso não trabalhou, né, não era o foco do Boi Caprichoso em 2010 e 2013. Você pega a toada ela de uma forma, de uma leitura mais específica do pajé. Esse protagonismo que a gente comentou, né, dos espíritos, ela está pautada justamente na figura central do xamã para o Boi Caprichoso, e que o Boi Garantido tem um outro retrato, uma outra leitura, outros compositores, essa figura central do espírito e a figura da cura, do rito de cura, que é muito específico dessa toada e desse ritual. Muito bom, Thiago. Isso mostra, né, como às vezes o pessoal fala, isso aqui de novo, mas você sempre pode dar novas interpretações. Então, realmente, o Caprichoso nos 2 anos trouxe rituais mais de transcendência, né, ou transmutação aí, do pajé em animais, né, como a gente falou, né, do couro dos animais, né, a parte espiritual, né, se transmutando aí em diferentes animais, enquanto que o Garantido vai além, né? Ele coloca, através dessa toada, realmente aí o couro dos espíritos, não à toa se chama, né, o couro dos espíritos, enquanto o do Caprichoso era mais a parte do nirvana xamânico. Até os títulos das toadas, né, ajudam muito. De 2013 já começa um pouquinho além com a parte profética, né, ele profetiza, mas ainda está focado na figura do pajé, e aí realmente desemboca, digamos assim, nesse grande momento aí do Garantido em 2014. E vocês perceberam, né, pelo que a gente tentou explicar aqui, mas vale a leitura aí do livro e mais pesquisas, que é muito complexo, gente. Então, assim, esse universo aí de ritualística e narrativa do Gavião e Colém, inclusive, pode dar muito mais lendas, muito mais rituais, até porque no livro que eu mencionei, inclusive já tem outros textos hoje em dia feitos pelos próprios Icolém, disponíveis aí na internet, que você encontra várias narrativas. Então fica aí até a sugestão, né? A gente fala às vezes que, poxa, estão falando muito dos Yanomami e tudo, por que não talvez trazer outras etnias? Fica aí a sugestão, que há inclusive outras lendas bem interessantes e rituais que poderiam ser aproveitados. E assim encerramos mais esse Papo de Toada. Eu estive aqui com o Thiago Hausmann, desse Coro dos Espíritos. Esperamos que vocês tenham gostado. Thiago, foi um prazerzão estar com você mais uma vez, meu caro. Prazer é todo meu, a honra é minha. Obrigado, Cássio, por esse bate-papo, por essa pesquisa. É algo realmente muito interessante, que faz parte da nossa história, faz parte da nossa trajetória. É muito importante a gente se aprofundar nisso. Eu espero que os ouvintes tenham gostado e que voltem nos próximos episódios. Tá certo, gente. Sempre lembrando, essa aqui é a nossa interpretação a partir da toada, das pesquisas, mas não é a única leitura, então se você tiver outras interpretações, se a gente tivesse equivocado em uma ou outra interpretações também aqui, diante do que foi pesquisado, fique à vontade para comentar e acrescentar, pois nós apenas somos amantes da toada, não somos formados na área, então realmente é a nossa pesquisa aqui que a gente conseguiu encontrar. Obrigado a todos que nos ouviram e até o próximo episódio. Curta a página do Papo de Toada no Facebook e siga a gente no Twitter, @Papo de Toada. Inscreva-se no canal Carnaval e Parintins e siga o perfil do Instagram no @Carnaval e Parintins.